Olá a todos, hoje é dia 6 de janeiro de 2023. O tema do vídeo é Matrix. Eu já gravei 2 vídeos sobre o tema Matrix. Um foi um dos primeiros vídeos que eu gravei, foi, se eu não me engano, em 2018 ou 2019. Depois eu gravei um ano passado, 2022. E agora estou gravando esse terceiro. Esse tema eu acredito que é extremamente importante, então é por isso que eu estou gravando novamente sobre esse assunto, porém com mais conteúdo, também falar de uma forma talvez um pouco mais diferente, o ângulo, né? Mas que o objetivo é o mesmo, é o acordar das pessoas, acordar para a realidade que é espiritual. Sair dessa ilusão de desejos, ego, achar que o mundo é só essas coisinhas aqui da Terra. Ver as coisas de uma maneira mais ampla. E assim podendo também, obviamente, sentir mais a realidade. Pois se você fica preso apenas no mundinho, você pode perceber apenas esse mundinho. Quando você expande a sua consciência, você percebe mais, ou seja, você sente mais a vida. Não sentir apenas algumas coisinhas criadas pelo homem, mas sentir a vida, um todo. Quem realmente tem essa experiência, sente isso, sabe o que eu estou falando, e sabe que quando você passa a sentir dessa maneira, a perceber dessa maneira a vida, você não mais está preso ao mundinho. E você não mais é refém de nada do mundo. E também está imune às coisas do mundo. A primeira coisa a se entender é que toda a estrutura que o homem inventou não é a realidade. Toda a estrutura que está aqui montada na Terra, essa estrutura, por exemplo, religiosa, política, dos governantes, essa estrutura de escola, de faculdades, de doutrinas, a forma de pensar, a forma de agir, essa estrutura que, em certa idade, a pessoa vai para uma escola e assim que depois ela sai, já se tem que entrar, por exemplo, para uma faculdade. E assim que termina essa faculdade, tem que, por exemplo, arrumar um emprego, então trabalhar por determinado período e depois aposentar e depois morrer. Além disso, é claro, casar, ter filhos, construir uma família. Né? Toda essa estrutura montada não é a realidade. Tudo isso foi inventado pelo homem. E esta não é a única forma de viver. É apenas uma forma de viver e não a única forma de viver. E não representa a realidade, representa apenas uma invenção humana de uma forma de viver. Mas a pessoa acorda aqui e começa desde pequenininho já a ser introjetado como é que funciona aqui. E um monte de historinhas é contado, um monte de coisa é falado. Com o passar do tempo, se ela não parar para pensar, além disso também, estudar e procurar ver mais amplo, ela pode achar que tudo isso que está aqui na Terra é a realidade, quando na verdade é apenas uma forma de viver inventada por homem, pelo homem. É claro que estamos aqui no meio dessas coisas aqui e não tem como praticamente evitar, né, de certa forma, ser atingido de algumas maneiras. Mas o importante é se ter a consciência de que todas as coisinhas que estão no mundo não é a realidade. São apenas coisinhas inventadas pelo homem. O importante é se entender isso. Tudo, religiões, política, formas de viver, escolas, ensinos, tudo que está moldado aqui, a nossa sociedade, e no qual as pessoas seguem, não é a última realidade, muito menos a única realidade. É apenas uma forma de viver, uma estrutura na qual foi inventada por alguns seres, e isso foi propagado e continua até hoje.
Não significa também que essa seja a melhor forma de viver. Significa apenas que é uma forma de viver. Então, a primeira coisa a se ter consciência é isso. Tudo que está moldado foi inventado. Não representa a realidade. Eu já fui ter consciência disso logo cedo, desde a época da escola. Eu já percebi aqui, vendo ali todos os seres, fazendo cada um a mesma coisa, como se fosse androides, né? Eu já tinha essa consciência de que todos os ensinos, todas as coisas, elas são como uma forma de moldar o ser para viver de determinada forma. E essa determinada forma é uma forma em que beneficia alguns poucos seres, mas que em massa prejudica a maioria. Então essa forma na qual foi criada beneficia alguns poderosos, talvez umas dúzias ou centenas, mas para os bilhões de pessoas acaba sendo prejudicial. Mas a primeira coisa a se entender é isto. Toda a estrutura que está moldada na Terra não é a realidade, é apenas uma invenção humana. Significa que você não está preso a esta invenção humana. Você pode sair desta estrutura, se quiser. Você não está preso a essa estrutura como se fosse a única forma de viver. Essa não é a única forma de viver. É apenas uma forma de viver. Tanto que, por exemplo, se você for em tribos indígenas, a forma de viver é totalmente diferente da que está aqui na Terra, na sociedade nobre e moderna. Ali não há tecnologia, geralmente, né? Ali não há um emprego fixo que a pessoa tem que fazer. Geralmente não há também essa questão de casamento, etc. Né? Ali é uma vida o mais simples possível, porém o mais natural possível, no qual o homem tem contato com a natureza, com as coisas simples. Porém, sobra tempo ali para pensar, para analisar. Enquanto o homem moderno geralmente está tão sobrecarregado de coisas, tão sobrecarregado de atividades na qual tem que executar, que muitas vezes não sobra tempo nenhum para pensar, para raciocinar, para meditar, para ver dentro de si mesmo, para ver a natureza. Então, a vida do homem moderno geralmente deixou de ser uma coisa natural para ser uma coisa artificial. Se tem talvez todos os confortos do mundo, mas não se tem o mais importante às vezes, que é a felicidade. Talvez uma vida mais simples, mas porém que há o contato com a natureza, há as coisas naturais, que está em fluidez, em harmonia com o universo. Talvez assim, o homem seria muito mais feliz. Mesmo não tendo talvez os confortos, mas estando em harmonia com a vida, sem dúvida nenhuma seria muito mais feliz. Mas podemos, o mais inteligente seria que vivemos com todas as benesses da civilização moderna, né? Todos os confortos, mas jamais esquecendo disso, que essa não é a única realidade e que além disso podemos, mesmo tendo todos esses confortos, viver de uma maneira em harmonia com as leis de Deus, mais natural. Não precisamos jogar fora todas as coisas e os confortos que temos. Apenas usarmos eles, mas não estarmos presos a eles. Usarmos, mas continuarmos em harmonia com as leis de Deus. Então o importante é entender isso. Você vai numa escola e aprende um monte de coisas. Os governantes também talvez falem um monte de coisa. As religiões falam também um monte de coisa. Padres, etc. Tem também os livros do qual se é sugerido estudar. Né? E as coisas que a mídia passa dia e noite. Né? Junta tudo isso. Tudo isso não representa a realidade. Representa apenas invenções humanas. Invenções humanas para que os humanos se comportem de determinadas formas que é de benefício para algumas centenas de pessoas. Essa é a definição simples da Matrix. Tá? Tendo essa consciência de que essa não é a realidade, né?
podemos assim não estarmos presos a isso. Que vai para mais uma coisa importante que eu gostaria de falar. Que cada ser é livre. Ninguém nasceu aqui para ser escravo de uma empresa, escravo de um trabalho, escravo de um rótulo da qual foi imposto ou que a própria pessoa se impôs, escravo de alguém. Ninguém nasceu para ser posse. As relações humanas, quando baseadas em posse, só gera sofrimento e dor. Essa estrutura também de relações humanas, em que o homem possui a mulher, ou a mulher também possui o homem, tudo isso não é saudável e só gera geralmente sofrimento e dor. Ninguém nasceu para ser posse de ninguém. Ou seja, ninguém está aqui para apenas executar um papel no qual a sociedade ou alguém determinou o que é bom ou o que é a forma correta de viver. Na verdade, cada ser é livre para expressar espontaneamente toda a sua autenticidade, sua originalidade. O Criador, ele só faz seres únicos. Ele não faz cópias. Ou seja, cada ser é único. Cada ser tem o seu próprio brilho. Cada ser geralmente veio aqui para fazer uma coisa única que contribuirá com todos os seres. Mas, para ele descobrir isto e vir a fazer isto, é preciso que ele pense, é preciso que ele analise, olhe para dentro de si, relembre o que é essa coisa única que ele deve fazer. Mas, se todo o tempo, toda a vida, tudo é consumido pelo sistema, pela Matrix, se ele está preso à Matrix, preso a uma pessoa, às vezes, de relacionamento, preso a coisas religiosas, preso a entretenimentos, preso a desejos, preso a tantas coisas, que não sobra tempo para ele pensar, não sobra tempo para meditar. Então também não sobra tempo para ele saber o que tem que fazer. São tantas as prisões na qual são colocadas aqui no sistema, em que a pessoa se torna sufocada. Então ela não tem tempo. Ela não consegue estar consciente. Olhar para dentro de si. Ver além. E fazer além do que apenas os moldes. Na maioria das vezes as pessoas apenas acabam aqui fazendo um papel e vivendo esse papel até o fim da vida, sem ver nada além disso. E assim perde também o seu maior poder, o seu maior brilho, que seria a sua autenticidade. Fazendo papéis e satisfazendo aos outros. Você pode talvez satisfazer os outros, mas acaba que perdendo a si próprio. A maior beleza de um ser é ser ele mesmo. Se perder isso, perdeu tudo. Fora que muitos se preocupam também com a questão de se enturmar, né? De pertencer a alguma coisa, a um grupo, ou a sociedade, ou a sociedade em si, né? Ou a família, ou alguma coisa. E muitos acabam que puxando o freio, né? No seu crescimento, deixando de evoluir para acompanhar os outros. Se você, por exemplo, começar a estudar 10 horas por dia, lendo um livro atrás do outro, em pouquíssimo tempo, 5, 10 anos, você já está muito, mas muito distante do grau de consciência da maioria da humanidade. Se você fizer isso, 10 horas de estudo por dia, por mais ou menos uns 10 anos, pode-se dizer que praticamente você já está
milhões de quilômetros de distância de consciência de praticamente metade da humanidade, se não for mais. E com isso, você já não acha mais ninguém, por exemplo, para conversar. Não no seu nível de consciência. Você já não acha mais alguém para se relacionar. E muita gente, para evitar esse perigo, por exemplo, de ficar só, né? Porque se você ficar evoluindo muito, você pode acabar ficando só. Não achará gente com o mesmo grau de consciência. Será muito difícil achar para haver uma troca que seja harmônica e que seja de igual para igual. Então, muita gente, com medo disto, de perder pessoas, de perder amizades, de perder família, de perder pertencimento a algo, o ser, ele deixa de evoluir. Ou seja, ele não estuda essas quantidades de horas ou tempo. No final, o resumo é que muitos permanecem medíocres, com medo de perder seres à sua volta, na qual estava pertencendo de grupos. O ser, ele prefere ficar medíocre do que perder as companhias. Isso é uma grande perca, pois você na verdade está escolhendo ter algumas interações em vez da sua própria evolução. Você está deixando de evoluir apenas para manter-se junto àqueles que muitas vezes não querem evoluir. Não há problema nenhum de o outro não querer evoluir, permanecer estagnado, por exemplo. Regredir nunca, não é possível regredir, mas estagnar. E você muitas vezes não pode, na verdade, ninguém deve influenciar ninguém a evoluir. Cada um tem o seu tempo, né? Mas, se você escolhe, por exemplo, deixar de evoluir sabendo que deve evoluir apenas para acompanhar os demais, então você está fazendo uma péssima escolha. Não precisa temer ficar só. Mesmo se ficar só. É melhor ficar só e evoluir do que ficar cheio de companhias, mas estagnado. E não pense que quando você evoluir muito, depois de muito estudo e ter expandido a consciência, de que de fato ficará só. Pode-se ficar só, mas no momento certo surgirá seres com grau de consciência comparado ao seu, de igual para igual, e no qual você poderá ter troca e será maravilhoso, pois finalmente você achará pessoas com o mesmo nível de consciência para haver uma troca de igual para igual. E assim haver uma conversa profunda, filosófica, por exemplo, e não apenas conversas banais. A gente não deve forçar ninguém a evoluir, forçar ninguém a estudar, nada dessas coisas, nada. Cada um no seu tempo. Mas, assim como devemos respeitar o outro de fazer o que ele quiser, né? Respeitar o livre-arbítrio, todos também devem respeitar o nosso. Para quem deseja evoluir, crescer sem parar, estudar sem parar, pode-se fazer isso. E sem medo de perder os outros. E se perder também, é melhor perder e continuar evoluindo do que permanecer, às vezes, com pessoas, mas estagnando a sua evolução. Portanto, para quem está nesse caminho de busca espiritual, busca de conhecimento, não tenha medo de evoluir. Não tenha medo de ficar muito distante dos outros. Não tenha medo de perder amigos, perder a família, perder o cônjuge, perder todos, ficar só. Não tenha medo. Mesmo se ficar só, na verdade nunca estará só. Por mais que às vezes você não tenha seres ali palpáveis à sua volta, você pode ter certeza que quando você evolui muito, você atrai muitos espíritos, também estudiosos, espíritos às vezes também sábios, né? E que está nessa mesma busca, que se aproxima de você, pois vê que você está no mesmo grau de consciência. E quem sabe quando você evoluir tanto a ponto de conseguir até perceber esses, você pode ter até mesmo uma conversa com esses seres. Acontece muitas vezes também de quando a gente vai dormir, a gente conversa com espíritos. Conversas muito mais profundas, às vezes, do que aqui na Terra com os encarnados. Né? Como os desencarnados, estando num grau de percepção maior, eles podem ver muito além, geralmente, do que aqui. E nós também, quando dormimos e deixamos o corpo, né? Saímos do corpo, também, geralmente, nossa percepção aumenta.
Então essas conversas que temos do outro lado acabam sendo conversas mais profundas, inteligentes e sábias do que a conversa aqui. Então a mensagem é: não tema evoluir com medo de perder os seres. É claro que quando você, por exemplo, não tem mais vícios de bebida, fumo, além disso, tem uma alimentação saudável, não come carne. Além disso, não vê futilidades, futebol, novela, besterol do tipo. Além disso, não fala futilidades ou banalidades. Não fofoca, não fala dos outros. Juntando tudo isso, quando você está num grau de consciência desse tipo, você já naturalmente já está distante da maioria das pessoas. Mas é melhor evoluir ou é melhor ter um monte de pessoas à sua volta? Se você prefere, você escolhe evoluir, muitas vezes é natural que afaste-se de muita gente. Mas você vai afastar muitas vezes de coisa ruim, né? E ao mesmo tempo vai atrair também coisas boas. Não tenha medo de perder pessoas, não tenha medo de ficar sozinho. É melhor perder e ficar sozinho e evoluir do que o contrário. O trabalho continua sendo o mesmo, que eu já citei algumas vezes. Extirpar todos os vícios. Extirpar, além disso, todo tipo de sentimento de querer possuir alguém. Extirpar os desejos, ego, vaidade. Amar o próximo, ou seja, respeitar o próximo. Deixar ele ser ele mesmo. Sem julgar, sem comparar, sem querer mudar. Esse é o trabalho que continua e que deve ser feito sempre. E além disso, é claro, a vigilância constante, 24 horas. Do que pensa, do que sente, do que fala. Só permitindo positividade. Toda negatividade deve ser extirpada. Todo ser deve fazer isso. O ser que quer evoluir deve fazer isso. Se cada ser realmente fizesse isso, o mundo já seria outro. Aqui já estaria reinando apenas a paz, o amor, tudo de positivo. Preciso que todo ser entenda isso e faça isso. Voltando, toda a estrutura que existe na Terra, a Matrix, é uma criação humana. Como as pessoas acreditam ser a realidade? A grande massa acreditando nisso se torna realidade. A grande massa acreditando na estrutura que foi inventada em histórias que é contada cria a realidade. A nossa consciência que cria a realidade. Mas como as pessoas não sabem disso e acham que são vítimas dos acontecimentos da vida, acaba que por acreditar nisso e estar criando cada um essa realidade no qual vivemos. Todos criam a sua realidade. Né? O observado é o observador. O observador cria a realidade. A mecânica quântica já explicou isso. Né? Portanto, se você está criando uma realidade ruim, é porque você é um observador ruim. Mudando o nosso grau de consciência de como enxergamos as coisas, do que acreditamos, de nossas crenças, do que pensamos, do que sentimos, junto tudo isso. Se tudo isso for consciente e de uma forma positiva, passaremos a criar uma realidade positiva. Se o mundo todo, de fato, fizesse isso, criaríamos apenas o melhor cenário. Um cenário realmente positivo e bom. E não mais esse tanto de tragédia, esse tanto de coisa ruim que acontece. Esse tanto de coisa ruim que acontece é porque acreditam que a Matrix é a realidade, quando não é. É por isso que essas coisas precisam ser entendidas, aceitadas e aplicadas. Pois senão o mundo nunca vai mudar. Se o ser nem sabe que cria a própria realidade e acha que é uma vítima, e todo mundo a mesma coisa, o que alguns seres ficarem determinando, historinhas que estiver contando, irão acreditar, irá se tornar realidade. Enquanto, quando, finalmente, cada ser assumir a responsabilidade, entender que é um co-criador e passar, assim,
a conscientemente só criar coisas positivas e boas, todo mundo fazendo isso, pronto, todo mundo seria um mundo apenas de coisas positivas e boas. Simples assim. Todos mudando a sua consciência e apenas conscientemente só escolhendo criar coisas positivas, só iria existir coisas positivas. Nada mais negativo teria na Terra. Simples assim. Quem não estivesse condizente com isso, acabaria aqui por sendo realocado para outro local, condizente com a sua consciência. Isso já está acontecendo. Todos que estão mais negativos estão já sendo realocados. Mas ainda há muita negatividade. Seria melhor que todos mudassem para uma consciência só criando coisas positivas e assim o mundo se tornar totalmente só coisas positivas e boas e benevolentes. Então a coisa mais importante que deveria ser divulgada, que deveria ser ensinada, deveria ser passado isso já desde uma criancinha, para que ela já relembrasse disso, né? Na verdade, dentro de cada ser, sua consciência, seu espírito, ela sabe dessas coisas. Mas quando ela vem aqui, ela esquece. Então, deveria ser relembrado desde criancinha já, desde cedo, que olha, você é um criador da sua realidade. Você manifesta aquilo que acredita ser real. O que sente, o que pensa, o que fala. Tudo isso se torna real. Para que então, desde cedo, o indivíduo já passasse a tomar muito cuidado com o que pensa, com o que fala, com o que sente. Para assim só criar coisas positivas. Além disso, é claro, ser benevolente com todos. Né? Mas, estamos aí passando essa informação mais uma vez. Essa é a coisa de maior importância que deveria ser compreendida, aplicada por todos os seres. Somente assim o mundo poderia mudar. Não há outra forma. Não é apenas leis, regras, etc. Mesmo tendo tudo isso, se dentro de cada ser houver negatividade, criará-se negatividade no mundo. Se em vez de todas essas coisas, todos tivessem um compromisso de mudar internamente e só mandar coisas positivas, então toda a realidade seria apenas coisas positivas. Como a Matrix domina os seres? A Matrix domina os seres de duas formas, as principais formas. A primeira forma é distrações. Distrações de todas as formas possíveis para as pessoas não pensar. Ou seja, entretenimentos. Televisão com N coisas. Filmes, novelas, futebol, esportes. Esses programas aí de comédia, programas reality shows, N. Cinema, música, jogos, meios eletrônicos, principalmente. Né? Os jovens hoje em dia estão sendo muito controlados por jogos, né? Essas coisas que fica viciante, né? Domina a pessoa, fica lá conectada numa tela o dia todo. Imagina só o que está acontecendo ali. Esportes, comida, né? Excesso de comida para quem tem vício, né? Acaba às vezes torna até um obeso por causa disso. Né? Divertimentos de todos os tipos, shows, festas, eventos. Além disso, o mercado mais negro das coisas também, drogas, listas também, fumo, bebida, pornografia. Enfim, aqui na Terra há pelo menos 1 milhão de entretenimentos e há um atrás do outro. Você pode ver, por exemplo, que
Todo momento está acontecendo algum entretenimento, alguma coisa ocorrendo. Toda hora. Uma coisa atrás da outra, feriado atrás do outro. Tudo isso é proposital, para que os seres ficam toda hora se entretendo e não pensem em coisas realmente importantes. Não pensem na sua evolução, não pensem no espírito, não tenha tempo para meditar. Pois pensa bem, a pessoa passa grande parte do dia trabalhando, né? Numa empresa sendo escravo, geralmente. Depois de 8 10 horas fazendo isso, chega em casa já morto de cansado, o que vai fazer? Vai meditar, vai estudar, nada disso. Vai ver televisão, alguma coisa do tipo, e dormir. Está muito cansado, já deu toda a sua energia para o mundo. Então dorme e no outro dia repete a mesma coisa. Então, a primeira coisa que a Matrix faz para dominar os seres é entretenimentos. Coloca-se distrações o tempo todo. E para não cair nessa, é preciso apenas uma coisa: atenção, vigilância. Se você primeiro, todo dia, antes de começar seu dia, você meditar, você orar, né? Se conectar com Deus, e Ele te dar uma direção do que você deve fazer nesse dia, você sentir isso, basta que você siga isso. Siga e fique em harmonia com Deus. Então se coloca distrações o tempo todo com distrações, para que a pessoa não pense, para que a pessoa não se conecte com Deus. Pois se ela ficar presa apenas nessas distrações, ela vira uma vítima fácil do sistema. Assim servindo ao sistema. E o único prazer, benesse, que ela pode sentir depois, será os prazeres também do mundo. Então, o sistema, ele é perfeito. Ele faz que as pessoas sirvam a ele, né? Trabalhando, dando toda a sua energia. E além disso, que acha que os únicos prazeres que pode ter na vida são os prazeres dos sentidos. Então, aí entra os entretenimentos. A pessoa vai ficar apenas preso também aos entretenimentos, um atrás do outro. E assim pode passar a vida toda, depois vai e volta, a mesma coisa. E a segunda coisa que prende na Matrix é a promessa de que se você fizer bastante esforço, trabalhar que nem um burro de carga, né? Se matar, trabalhar, fazer tudo certinho conforme eles mandam. Então você também vai ter bastante casas, mansões, fazendas, carros, iates, bastante dinheiro, bastante comida boa, bastante roupas boas, bastante mulheres. Essa é a promessa do sistema. É assim que eles fazem para que os seres permaneçam nisso, né? Porque ninguém é bobo. Tem, um, tem que ter uma promessa para a pessoa permanecer fazendo essas coisas, né? Sendo escrava do sistema. Então a promessa é esta: que se ela fizer bastante esforço, fizer tudo certinho, ela também desfrutará, que nem os poderosos e os milionários desfrutam. Além disso, eles são tão inteligentes que eles implantaram uma crença de que é preciso sofrer na vida. E criou-se uma sociedade de seres masoquistas. Todos os seres praticamente são seres masoquistas, que acham que precisa sofrer. Precisa sofrer para ganhar dinheiro, precisa sofrer num relacionamento, precisa sofrer para conseguir qualquer coisa. E como eu já citei logo no começo do vídeo que sua crença, o que você acredita, cria sua realidade, se você acha que precisa sofrer para conseguir as coisas na vida, então terá sofrimento, assim como você acredita. Se você entrar, por exemplo, em redes sociais, você verá como que o sofrimento é tão exposto, como as pessoas gostam de ficar escrevendo textos a ver com sofrimento, a ver com dor que está sofrendo, não sei o quê, né? Ou ficar se vitimizando. Aqui é um mundo de muitos seres que gostam de se vitimizar, de se achar um coitado. Não existe coitado, não existe vítima nenhuma. Cada ser apenas está criando a sua realidade. E se acha que tem que sofrer, cria uma realidade baseada no sofrimento.
Se você olhar também a televisão, a mesma coisa. Os noticiários, apenas sofrimento. Sofrimento aqui, sofrimento ali, pessoas sofrendo. Se você comprar um jornal, a mesma coisa. E nos filmes, a mesma coisa. Toda semana lança filme do quê? De terror. Terror, suspense. Ou seja, toda a Matrix, ela coloca essa ideia de sofrimento para que todos vivam a vida dessa forma. Pois assim, o ser vai trabalhar que nem um louco, se matar no trabalho. Todas as coisas na vida ele vai sofrer. E será um alvo fácil deles para roubar-lhe sua energia vital, roubar-lhe seu tempo, roubar-lhe sua vida. É assim que os negativos trabalham. É claro que há também outras formas de controle da Matrix, né? Que existem alguns locais do outro lado, foi falado por umas entidades, em que fica se colocando informações, como se fosse uma frequência, né, de informações para ir na cabeça das pessoas. Informações negativas do tipo, fica sem fazer nada, ou vai beber, vai usar droga, ou então faz mal pro outro, se mata. Informações negativas ficam ali sendo passadas o tempo todo para ir na cabeça, na mente das pessoas, nos pensamentos. E assim, as pessoas terem essas ideias, acharem que é delas, na verdade, são ideias que estão sendo introjetadas, né? E assim agir dessa forma negativa. Mas, como já citei em diversos vídeos, novamente, se você sintonizar apenas coisas positivas e boas, você não capta essa frequência negativa. Essa frequência passa, mas não entra em você. Ela só entra se você estiver sintonizado com essas coisas semelhantes. Se você não sintonizar com isso, você não captará isso. Esse é mais um vídeo da questão da Matrix. Espero que tenha trazido um pouco mais de clareza nesse assunto. E cada um pode sair da Matrix. Uma decisão pessoal de cada um. Basta você entender tudo que eu passei nesse vídeo e aplicar na vida que você já sairá da Matrix. Você já saiu da Matrix. Se você viu esse vídeo até o final e de fato quiser aplicar na vida, você já saiu da Matrix. Aqui e agora. Convido a todos a conhecer também meu EAD, eadevoluçãolive.com.br. Ali tem diversos materiais gratuitos e também pagos, com assunto de espiritualidade, prosperidade, saúde e assuntos relacionados. Desejo muita paz, muita luz, muito amor para todos. Cada um pode sim sair da Matrix, é só querer. Está na mão de cada um. Muita paz, muita luz para todos. Aqui, Deus, Namastê.